Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui, hoje nós vamos falar sobre missão integral e justiça social. O objetivo da aula de hoje é levar você a entender a justiça social como essa dimensão inseparável da missão integral. Eu não sei se você entendeu até agora, mas nós já estamos na 7ª aula desse módulo. A intenção aqui é expandir o seu entendimento em relação às missões, que normalmente é somente para missionário, evangelista. Não, a missão integral, ela aborda essas questões teológicas, certo? Soterológicas, de levar salvação, de fazer questões para atrair as pessoas que são perdidas, para alcançar aqueles que precisam ouvir do Evangelho, mas também engloba as questões de justiça social que nós precisamos promover, ok? Então, em primeiro lugar, a justiça social, vamos compreender isso aqui, ela precisa ser um reflexo do caráter de Deus. Então, quando nós como igreja, nós como crentes, cristãos, exercemos uma justiça social, que é atender aquele que está necessitado, lutar a causa daquele que está sendo injustiçado, certo? Defender essa causa, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Então a justiça, ela não é apenas um valor ético, não é só ser justo, não, mas é uma expressão do próprio caráter de Deus. O próprio caráter de Deus. Nós somos seus ministros. Nós somos os seus ministros. Aqueles que Deus nos comissionou, aqueles que Deus colocou nas Escrituras como uma característica de cada uma de nós, nós somos embaixadores de Cristo. Então, na Escritura, Deus ele é apresentado como justo e reto. É isso que nós precisamos refletir. É triste, meus irmãos, ouvir alguns relatos de pessoas que não gostam de fazer negócios com crente, porque são, às vezes, os que mais quer dar calote, quer pagar no cartão fé. E não quer... Cara, nós precisamos ser os mais justos. Aqueles que chegam primeiro, nós estamos mostrando a realidade dos céus. Então, praticar a justiça é participar dessa natureza e da vontade de Deus. É tornar visível o reino. Cara, um reino corrupto, um reino que quer ganhar dinheiro em cima dos outros, um reino que quer interesse por influência, não é um reino de Deus. Um reino de Deus, todos somos um com Ele. Todos somos iguais, somos irmãos em Cristo. Por mais que somos divididos em posições eclesiásticas, e isso é necessário para a organização do corpo, edificação do corpo de Cristo, diante de Deus, somos filhos amados. Somos filhos amados. Salmos 11, 7. Olha o que diz a Bíblia. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Então a missão da igreja é refletir o caráter justo de Deus. Mais uma vez, quero chamar a atenção, você aluno, que talvez está aí nesse tempo da crítica. Não, Deus não te chamou para isso. Nós fomos chamados para ser agentes de justiça. Justiça, justiça, justiça. A nossa espiritualidade, ela precisa ser autêntica. Ela não pode ser indiferente à injustiça. Precisamos nos posicionar. Nos posicionar. Nos posicionar. Então é dizer não ao pecado, realmente ser justos em relação ao que cobramos, justos em relação ao que nós oferecemos, ok? Porque nós temos um compromisso de espalhar a justiça de Deus
como uma expressão de adoração. Adoração, adoração. Tudo que nós fomos fazer, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. É para glorificar o nome de Deus. E aí eu te deixo essa pergunta. As suas ações têm glorificado o nome de Deus? Porque diante dessa missão integral, nós somos chamados como profetas da justiça. É um chamado profético à justiça. Existe esse chamado. Desde o Antigo Testamento, Deus levantou profetas para denunciar a opressão, para chamar o povo ao arrependimento social. E aqui, para você que gosta somente dessa linha, da denúncia. Não, o profeta também anunciava as boas-vindas, as boas novas, né? As boas novas. Amós, por exemplo, ele condenou a religião vazia. Corra, ó juízo, como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5:24. De fato, é uma das nossas obrigações de olhar para esse contexto e denunciar. E denunciar, sim, mas não somente denunciar. Não somente porque a justiça ela precisa ser exercida com amor. Amor. Então, tome muito cuidado para, diante desse chamado profético, você não ser encontrado como o profeta Balaão, tá? Que diante disso tem um interesse por trás. Interesse de se enriquecer, o interesse de a sua linha de pensamento prevalecer diante de outras. Tome muito cuidado para não ser pego como o profeta Balaão. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Então, qual que é a nossa missão? Incluir essa dimensão profética, anunciar o evangelho e denunciar toda forma de injustiça. De injustiça, ok? Então, o que a igreja precisa falar ainda mais? Ela precisa falar em nome daqueles que não têm voz. Gente, isso aqui dói muito porque eu vejo hoje em dia nas igrejas por aí crescendo muito uma realidade daqueles que não têm voz ser ainda mais calados, da vítima ser o errado. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, certo? O coração compassivo de Deus é aquele que nós precisamos demonstrar para todos os nossos irmãos. Nós precisamos tomar um cuidado para não sermos como Caim e Abel, que foi a primeira história humana contada após a queda, foi a história de um assassino, dois irmãos que se mataram, um matou o outro por causa de um culto, por causa de uma oferta, por causa da maneira que um pensava que deveria adorar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa maneira de adorar a Deus não calhe aquele que está sem voz. E o próprio Deus, conversando com Caim, diz, olha, o sangue daquele que você matou clama na terra. Clama na terra. Né? Então, é uma das minhas orações, para Deus ter misericórdia de nós, porque muitas vezes nesse contexto de mega igrejas, de trabalho árduo, que realmente a seara é grande e poucos são os trabalhadores, nós esquecemos daqueles que precisam ser ouvidos. Nós esquecemos. E a igreja é chamada com essa missão de dar voz, de dar nome àquele que não tem voz, sabe? Aquele que não tem voz. Então, diante disso, meus irmãos, a gente precisa pensar como nós, como igreja,
estamos transformando e ajudando os nossos novos irmãos que estão chegando com as suas necessidades? Porque eu sei que aqui existe um grande paradoxo, né, de entender se aquela pessoa vem como um lobo ou como um cordeiro. Então é um processo, precisa de um tempo, e aí tem um processo até de membresia para organizar realmente isso institucionalmente aqueles que carregam a mesma visão, certo? Mas nós não podemos nos perder na visão. Não podemos nos perder na visão, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observando para a vida de Jesus, como eu citei aqui, olha o que Mateus 5,6 diz, bem-aventurados, o próprio Jesus dizendo, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Jesus praticou a justiça do reino. Aonde Jesus ia, ele praticava essa justiça. Esse ministério de Jesus é a revelação plena da justiça divina em ação. Aquele cego que recebeu olhos não funcionais desde a nascença, Deus vem encarnado para fazer a justiça social. Porque é interessante esse episódio, né? O cego de nascença. Ele nasceu daquela maneira. E aí, como que as pessoas ali até perguntaram a Jesus, Jesus, esse cego, esse homem, o que ele fez para nascer dessa maneira? A família dele pecou ou ele pecou? Porque no contexto cultural ali, uma cegueira, uma enfermidade dessa maneira, era fruto de pecado. Então, aquele pecado, como ele nasceu, eles queriam entender com Jesus. O que a família fez para ele nascer dessa maneira? E aí Jesus fala o seguinte, não, nem a família dele pecou, nem ele pecou. Ele nasceu assim para que através dele fosse revelado a glória de Deus. E de fato ali foi revelado. Jesus curou aquele cego, certo? Então essa é a missão integral do Messias, trazer salvação espiritual e restauração social. Porque depois daquela cura, Jesus manda aquele cego ir ter a vida dele dizendo, olha, você está salvo, você está perdoado, né? A sua fé te curou e por aí vai, entre outros exemplos bíblicos, né? Então, como é que a gente pode observar a fé e a justiça caminhando juntos na igreja, né? Dentro do reino aqui. A comunidade, por exemplo, a igreja primitiva, ela vivia nesse contexto de um pouco mais intensidade nessa questão da justiça social. Então, o que eles faziam? Vendiam todas as coisas, apresentavam diante dos apóstolos e eles repartiam entre todos para que não houvesse nenhuma necessidade. Mas olha o que Tiago denuncia sobre essa fé morta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e do alimento de cada dia, que proveito há na fé daquela pessoa? Se ainda tem um irmão do seu lado que está carente de uma roupa, está carente de um alimento, certo? E aí é claro, né, gente, tem que ter uma contrapartida, nós não somos adivinhos. A igreja não tem o dom da adivinhação, isso inclusive, não está entre os dons. Claro que tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mas isso é para edificação do corpo, ok? Todos os dons. Então, como que tem que ser a relação? É o que nós aprendemos nas aulas passadas. Precisa haver um relacionamento, tanto da pessoa que está em necessidade, quanto daqueles que estão ali para servi-la, certo? De um compartilhamento, esse espaço. Então, a fé viva, ela se traduz em um serviço concreto e solidariedade real. E aqui, meus queridos alunos, não pode estar somente no nosso discurso, tá? E também não pode estar somente nas críticas. Porque o que eu vejo de gente criticando, falando, nossa, porque a igreja está enriquecendo e tanta gente passando mal, não sei o quê. Sempre há uma pergunta no ar.
o que você tem feito para mudar essa situação? O que você tem feito para mudar essa situação? Então, não é para apontar para o outro, é para nós. O que eu e você tem feito? O que eu e você tem feito para mudar a situação lá do Malawi? Nada, né? E aí nós queremos falar da oferta do outro, ou da falta da oferta, né? Não, porque está enriquecendo. Qual que é o problema de enriquecer? Qual que é o problema? É maravilhoso ter recursos para abençoar ainda mais, tá? Então, assim, a gente precisa parar de colocar pecado onde não tem pecado. Deus é o Deus do ouro e da prata. Se Ele quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Mas a pergunta que tá no ar, e a Bíblia nos faz esse questionamento. Aonde está o seu coração? Aí estará o seu tesouro. Se o seu coração está na pobreza, aí estará o seu tesouro. Se o seu coração está na crítica, aí estará o seu tesouro. Agora, se o seu coração está no reino de Deus, meu irmão, nada será caro para você, nada será indisponível para você, nada será escasso para você, porque não é sobre você, é sobre o reino. E se é sobre o reino, Deus está disponível para te abençoar com toda sorte de bênção. Ele já te abençoou. Então, a gente precisa mudar a nossa realidade de oração. Quero encerrar aqui, inclusive, caminhar aqui para o final com um testemunho. Por muito tempo, eu orava a Deus pedindo bolsa de estudos para isso, desconto naquilo. Nossa, Senhor, me dá condição, assim, alguém me dá aqui, me dá ali e tal, né? E aí, um dia o Espírito Santo falou comigo algo muito, assim, sério. Eu lembro que eu estava orando porque a faculdade da Isabela, minha esposa, estava cara. Acho que a mensalidade era 3 mil e algumas coisas. E ela tinha uma bolsa de estudos, e a vinda pra gente, da minha família aqui para Uberlândia, a gente teve que sacrificar, né, entregar essa bolsa. Ela não ia mais poder estudar lá. E aí eu orei, eu falei, Deus, e agora? Não tem 3 mil reais para dar numa parcela. E aí o Espírito Santo falou assim, devia você me pedir bolsa disso, desconto naquilo. Não é melhor você me pedir a condição para conseguir pagar essa mensalidade? Eu falei, é mesmo, né, Deus? Me dá isso. Eu quero ter a condição de pagar mais imposto, eu quero ter a condição do meu imposto de renda chegar no limite, no teto. Por quê? Eu estou ganhando mais. Então, o meu dízimo vai ser maior, as minhas ofertas serão maiores, eu vou poder participar mais em dinheiro, ser ainda mais generoso. Então, meu foco de oração mudou. Senhor, alinha minha oração com o ritmo e a necessidade do reino de Deus. Essa tem que ser a sua postura. Amém? E aí, falando aqui sobre justiça social, ela também precisa ser uma esperança escatológica. Quando as pessoas olham para o reino, é o tal do vale a pena. Uau, vale a pena. Esse povo, né, olhando para o Malawi, por exemplo, as pessoas lá, meus irmãos, o dia que nós fomos no culto da árvore, eles reunindo ali debaixo de uma árvore, porque não tinha um tempo para se reunir. Quase 200 pessoas ali debaixo de uma árvore orando, e aí e a rua lá sem na terra mesmo, e aquele pó subindo, e eles lá cantando e adorando ao Senhor e orando, aquela coisa toda. E aí a fé daquelas pessoas foi impactante, né? E aí os nossos pastores anunciaram que a gente a gente vai construir a igreja deles. Pensa no povo, eles começaram a cantar, a dançar na hora. Uma das líderes ali do louvor, não sei o que era, ela tirou o véu dela lá e começou a limpar os nossos pés assim, ó, em gratidão, enrolar no chão, agradecendo a Deus, porque eles iam ter um teto para adorar a Deus. Um teto. Então é uma esperança quando nós, como igreja, fazemos ali a justiça social acontecer. Essa é a esperança de que o reino justo está chegando.
Amém? Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Concluindo essa aula, a justiça social é inseparável da missão integral. É inseparável, inseparável. Então precisamos sim olhar para toda a nossa sociedade porque ela está perdida e precisa de um rei justo para governar sobre cada um de nós. Amém? Quero te abençoar. Glória a Deus por essa aula. E quero encerrar te dando esse conselho para mudar o foco das suas orações. E Deus vai começar a abrir portas aonde você nunca imaginou que poderia existir. Que o Senhor te abençoe. Se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã para mais uma aula no nome de Jesus.